Boa noite. Boa noite. No segundo dia do julgamento do impeachment, a tensão se eleva e Lewandowski ameaça usar o poder de polícia. Renan Calheiros desce ao plenário, bate boca com a petista Gleisi Hoffmann e compara o Senado a um hospício. Polícia Federal indicia Lula, Marisa Letícia e ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, por corrupção no caso do triplex no Guarujá. Russomano mantém a liderança folgada na pesquisa Datafolha, mas números atuais levariam a disputa ao segundo turno. Mudança nas estatísticas da Polícia Paulista pode ajudar no combate ao crime de estupro. Bienal do Livro em São Paulo reflete avanço multimídia e mede a emoção das pessoas diante de um poema. O candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, do PSC, passou mal durante debate na TV Bandeirantes ontem à noite. Flávio começou a passar mal pouco antes do fim do segundo bloco. Ele foi amparado pelos adversários Jandira Fegali, do PCdoB, e Carlos Roberto Osório, do PSDB. O debate foi interrompido e o candidato foi retirado do estúdio. Tá passando mal. Por favor, não dá para continuar. Assim que o programa recomeçou, Jandira, que foi a primeira a responder às perguntas no bloco, disse que, como médica, havia se oferecido para ajudar Flávio, mas que o pai dele, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, recusou o auxílio. Mas eu não gostaria de terminar aqui essa resposta sem denunciar o que houve no intervalo. O candidato Flávio Bolsonaro passou mal, eu como médica me apresentei para atendê-lo e o pai dele disse que não precisava dos meus cuidados. Isso significa que a solidariedade não faz parte desse grupo fascista. Em nota, a assessoria de Flávio Bolsonaro disse que ele não vai falar sobre o caso, que o candidato teve uma intoxicação alimentar, foi atendido num hospital particular e liberado. No texto, ele também agradece aos rivais, Jandira e Osório, pelo gesto de solidariedade ao socorrê-lo. Pesquisa Datafolha sobre a corrida à Prefeitura de São Paulo mostra Celso Russomano, do PRB, em primeiro. Pelo levantamento, Russomano lidera com 31% das intenções de voto. Em segundo, vem Marta Suplicy, do PMDB, com 16%. Em terceiro, empatados na margem de erro, que é de 3 pontos, vem Luiz Erundina, do PSOL, com 10%, o candidato à reeleição Fernando Haddad, do PT, com 8%, e o tucano João Dória, com 5%. Major Olímpio, do Solidariedade, e Levi Fidelis, do PRTB, tem 2%. Ricardo Young, da Rede, tem 1%. Brancos e nulos somam 17%. Não sabem, 7%. O Datafolha também fez simulações de segundo turno. Celso Russomano, que lidera as pesquisas, vence em todas as simulações em que aparece. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores de São Paulo entre terça e quarta-feira. A pesquisa foi realizada no Tribunal Regional Eleitoral. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais 3 pessoas no inquérito da Lava Jato que investiga a reforma de um triplex no Guarujá. De acordo com a polícia, o casal foi beneficiário com mais de R$2.400.000 da empreiteira OAS. Lula é indiciado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ele nega ser o dono do imóvel. Anexadas ao laudo da perícia estão as fotos da reforma no apartamento, alvo da investigação. A da sala mostra o elevador privativo que foi instalado no triplex de 215 metros quadrados. O imóvel, construído pela Bancop, a cooperativa do Sindicato dos Bancários, foi adquirido pela OAS. Com a obra de reforma, os móveis planejados e os eletrodomésticos, a empreiteira gastou mais de R$1.100.000. Para a Polícia Federal, o triplex estava reservado para a mulher de Lula, Marisa Letícia, que também foi indiciada. E só foi reformado para beneficiar a família do ex-presidente. Segundo o delegado, vantagem indevida recebida da construtora acusada de corrupção na Petrobras. O relatório mostra que a OAS também pagou para uma empresa guardar 10 containers com o acervo de Lula, depois que ele deixou a presidência. Os pagamentos mensais durante 5 anos somam R$1.300.000.
Também foram indiciados por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro o presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, o dono da OAS, Léo Pinheiro, já condenado a 16 anos de prisão na Operação Lava Jato, e o engenheiro da empreiteira Paulo Gordilho, que teria coordenado a reforma do triplex. Em depoimento em março, Lula disse que não conhecia o engenheiro. O relatório traz fotos em que Gordilho e o ex-presidente aparecem juntos, o que, segundo o delegado, demonstra a relação de proximidade entre os mesmos. Também há fotos que mostram Lula e o dono da OAS em visita ao triplex. O documento da Polícia Federal ainda traz uma lista com troca de e-mails entre Gordilho e a filha, onde cita o sítio e Lula. Mensagens de celulares também aparecem. Na Operação Triplo X, que investigou a lavagem de dinheiro no condomínio Solares, em Guarujá, e cujo relatório final foi divulgado na semana passada, 7 pessoas foram indiciadas, mas não o ex-presidente Lula. A investigação sobre a reforma no triplex, que seria dele, no mesmo edifício, só começou depois. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula diz que o indiciamento é uma peça de ficção, tem caráter e conotação políticos e que suas conclusões são apressadas. Segundo os advogados, Lula e Marisa jamais usaram o triplex do Guarujá e o visitaram apenas uma vez para avaliar se tinham interesse na compra. A defesa de Léo Pinheiro não quis se manifestar. O advogado de Paulo Camoto, Fernando Augusto Fernandes, afirma que não houve vantagem ilícita e nenhum crime na manutenção do acervo presidencial de Lula. Paulo Gordilho não se manifestou. Lula já é réu na Justiça Federal de Brasília, denunciado por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele, o ex-senador Delcídio do Amaral e mais 5 pessoas são acusados de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. No segundo dia de sessão do impeachment, senadores voltam a bater boca. De manhã, a sessão foi interrompida 2 vezes. Na primeira, depois de novo bate-boca entre os senadores Lindbergh Farias, do PT, e Ronaldo Caiado, do DEM. Eles já tinham trocado ofensas ontem. A confusão desta sexta começou depois de Lindenberg chamar Caiado de desqualificado. O que ele insinuou com a senadora Gleisi é de uma covardia impressionante. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que comanda o processo de impeachment, Ricardo Lewandowski, repreendeu o petista. Vou usar meu poder de polícia para exigir respeito mútuo e recíproco. Fora do microfone, Caiado disse que Lindbergh tem mais de 30 processos no Supremo e uma cracolândia no seu gabinete. Em resposta, Lindbergh voltou a falar da suposta ligação de Caiado com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Como a confusão continuou, Lewandowski suspendeu a sessão. Na volta, novo bate-boca. O presidente do Senado, Renan Calheiros, foi ao microfone pedir desculpas. Se nós não encaminharmos diferentemente, é passar para o Brasil e para o mundo, já que o mundo todo está com os olhos debruçados sobre o nosso país, a ideia de que Vossa Excelência constitucionalmente está sendo obrigado a presidir um julgamento em um hospício. Esse confronto político não acrescenta nada absolutamente, nem para um lado, nem para o outro. Se nós continuarmos dessa forma, nós vamos ter que cancelar o depoimento da Presidente da República, que acontecerá na segunda-feira. Eu fico muito triste porque essa sessão é, sobretudo, uma demonstração de que a burrice é infinita. Depois, Renan mudou o tom e criticou a senadora Gleisi Hoffmann, que dissera que o Senado não tem moral para julgar Dilma. Eu quero tocar fogo? Não, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. A fala de Renan provocou revolta dos aliados de Dilma. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Diante do impasse, Lewandowski voltou a suspender a sessão e antecipou o horário do almoço agendado para as 13 horas. Na parte da tarde, os senadores enfim começaram a ouvir o depoimento dos convocados pela defesa. O primeiro a falar foi o economista Luiz Gonzaga Beluso.
A pedido do advogado de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, o economista foi ouvido como informante, não como testemunha, como era previsto. Beluso afirmou que, na sua avaliação, Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Não vejo nenhuma irresponsabilidade fiscal. Eu vejo, sim, uma resposta ao debate econômico que surge logo depois da eleição, que é uma resposta, eu diria, inadequada, né? Foi, na verdade, tentar fazer um ajuste a uma economia que está fortemente desacelerando. Os senadores favoráveis ao impeachment abriram mão de fazer perguntas às testemunhas de defesa. Os partidos da base do governo Temer querem tornar os depoimentos mais rápidos e, assim, acelerar o processo. Depois de Beluso, foi a vez do depoimento do professor de Direito da UERJ, Geraldo Prado. Ele foi ouvido como testemunha da defesa. Afirmou que a fundamentação do impeachment é inaceitável. É que no regime parlamentarista, o Congresso pode emitir um voto de desconfiança, uma moção de desconfiança à ação de quem o governa. É uma forma de deixar de lado momentaneamente a vontade da maioria dos eleitores e substituir o governo. No presidencialismo, isso não pode ocorrer em hipótese alguma. Em nota, Renan Calheiros afirma que fez alusão a 2 petições públicas que teria feito ao Supremo Tribunal Federal para que fosse preservada a imunidade parlamentar na operação de busca e apreensão realizada no apartamento da senadora, quando a Operação Custo Brasil foi deflagrada. Na ação, o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, chegou a ser preso. E a outra sobre o indiciamento da parlamentar petista pela Polícia Federal. E agora há pouco, no intervalo da sessão do impeachment, Renan disse que se arrepende de sua reação e disse que, assim como a petista, agiu de modo desproporcional. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o julgamento do impeachment e o bate-boca entre os senadores. A política brasileira vive uma fase de rara desqualificação, talvez jamais vista. Isso foi realçado por 2 fatos ocorridos hoje. Um deles foi o indiciamento de Lula e de sua mulher Marisa pela Polícia Federal, sob a acusação de receberem presentes, favores de mais de R$2 milhões da OAS, uma das empreiteiras que participaram do assalto à Petrobras. O outro fato é o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, que teve no plenário do Senado lances de baixaria capazes de desonrar qualquer botequim de beira de estrada. Assim como Lula, Dilma também deve ser alvo da Polícia Federal assim que deixar a presidência da República cassada pelo Senado. Arma-se desde logo um movimento de desqualificação do trabalho da Polícia Federal. Mas convém lembrar que no ano passado, discursando numa homenagem ao ex-ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos, Lula o elogiou muito por ter transformado a Polícia Federal numa força republicana capaz de alcançar, abre aspas, ministros, prefeitos e deputados federais de vários partidos indistintamente, fecha aspas. É muito bom verificar que a Polícia Federal também chegou ao nível presidencial. Lula chegou a Brasília hoje, reuniu-se com Dilma Rousseff, mas os dois já não reúnem forças para reverter o fim melancólico que está reservado para esta fase do PT no poder. Uma fase que começou nos salões de Brasília e terminou como um caso de polícia. Alguém já disse que a atividade política é a segunda atividade mais antiga do mundo, mas ela hoje se parece muito com a primeira. E como a gente sabe que não há democracia sem política, é urgente retirar esta atividade tão nobre do prostíbulo. Boa noite. Isaías, Israel, Marcos, Alain e Getúlio são os nomes dos atuais componentes do grupo musical Isaías e seus Chorões. O grupo já teve outros nomes e muitas outras formações. É hoje o mais antigo conjunto de choro tradicional de São Paulo ainda em atividade. Por isso, Isaías e seus Chorões são hoje a cara de São Paulo. Nós estamos aqui na zona norte de São Paulo para poder contar a história de um dos grupos de choro mais antigos da capital. E olha que interessante, ainda em atividade. Uma história que começou nesta casa simples aqui no Parque Peruche, há quase 50 anos. Senhoras e senhores, este é o grupo Isaías e os seus Chorões, criado no começo da década de 1970.
trajetória de sucesso do grupo se deve à dedicação e ao empenho destes dois irmãos. A música sempre esteve presente na casa de Isaías e Israel. Tudo começou por causa do pai deles, que tocava clarinete. Ele tinha facilidade em diversos outros instrumentos, né? Ele tocava um pouquinho de violão, tocava um pouquinho de bandolim, tocou um pouquinho de piano, ele era musical. Isaías está com 79 anos e foi o primeiro a trilhar por este caminho. Compositor, músico autodidata, escolheu o bandolim como companheiro inseparável. Eu vim aprendendo na rua com os conjuntos de choro. Aqui nesse mesmo bairro, aqui no Parque Peruche, na Casa Verde, tinha muito conjunto de choro, que era o paraíso dos instrumentistas de corda. Israel, 6 anos mais novo que o irmão, também foi contagiado pela música. Ele é o arranjador do grupo e responsável pelo violão de 7 cordas. Eu via eles tocando aqui em casa e tinha um cavaquinho jogado aí que ninguém tocava. O Isaías tocava bandolim, meu pai tocava um clarinete e tocava um pouquinho de violão também, né? Vinha outras pessoas em casa para tocar. Mas de repente peguei aquele cavaquinho lá, comecei a fazer algumas coisinhas e comecei a descobrir alguma coisa. E é assim que começou, né? Juntos eles criaram um grupo que embalou vários programas de TV e que nunca deixou este estilo musical morrer. O grupo Isaías e seus Chorões já está na 3ª formação. São 5 músicos. Getúlio, que toca cavaquinho, chegou há 7 anos para fazer parte desta família. Ao mesmo tempo, conseguiu realizar um sonho: tocar com seus 2 maiores ídolos. E um dia eu estava assistindo televisão e sempre meu pai forçava lá o canal 2, né? Aí tava esse pessoal aqui, ó, tava o Isaías, o primeiro conjunto lá, o Atlântico, né? Acho que era o Atlântico. Ainda talvez tenha sido. Aí eu falei assim pro meu pai, assim, olha, se um dia eu tocar, eu quero tocar com esses caras aí. Que coisa. Aí hoje em dia eu me sinto realizado dentro da música por isso, porque eu consegui chegar onde eu queria chegar. Você tá dentro da história da música de São Paulo, é de se orgulhar, né? Sobe para 278 o número de mortos pelo terremoto de quarta-feira no centro da Itália. Pelo menos 8 deles são estrangeiros, segundo a imprensa local. Equipes de salvamento ainda procuram por sobreviventes. Há mais de 380 feridos e 2.500 desabrigados, que estão em abrigos dependendo de doações. O terremoto da madrugada da última quarta-feira também destruiu ou danificou pelo menos 290 construções históricas. Desde o terremoto já foram registrados pelo menos mais 470 tremores na região, segundo as autoridades. E a semana termina com bastante sol, calor e tempo seco em todo o estado de São Paulo. Até o começo da próxima semana, esse tempo firme está garantido em grande parte do estado. Mas a partir de terça-feira, voltamos a ter mudanças e vai chover, deve chover e até esfriar. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. É inverno, mas nesse final de semana o dia de sol e calor na praia está garantido em quase toda a costa do país. Só ali ainda entre a Bahia, Sergipe e Alagoas que o tempo continua bem estável, com chuva a qualquer hora do dia. E o ar seco ainda predomina pelo país, garantindo dias quentes e ensolarados. Mas olha, uma nova frente fria já começa a partir de amanhã a provocar chuvas no oeste e no sul do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas da região sul, o tempo continua firme, mas volta a chover no domingo com um sistema de baixa pressão que vai favorecer a formação de instabilidades que devem avançar, inclusive aqui por São Paulo. Mas isso só na próxima semana. Nesse sábado, a máxima não vai passar dos 25 graus em Salvador por causa das chuvas. Em Boa Vista, calorão de 35 graus. Em Cuiabá vai fazer até 40 graus. No Rio de Janeiro, 31 graus. E em Floripa também vai dar praia, máxima de 28 graus amanhã.
Para São Paulo, o final de semana será de bastante sol e calor, com temperaturas ultrapassando os 30 graus. No interior, vai fazer até 34 graus em Votuporanga e em Presidente Bernardes e 33 na cidade de Bauru, mais ao centro do estado. No litoral paulista, também faz calor. A máxima vai aos 27 graus em Santos e aos 28 em Caraguatatuba. Aqui na capital, o dia ainda começa friozinho, mas as temperaturas sobem rapidamente. Mas como o ar está muito seco, a recomendação é evitar atividades ao ar livre e se manter bem hidratado. Nesse sábado, o dia começa com 13 graus, mas à tarde a máxima chega a bater na casa dos 28 graus. No domingo, esquenta mais ainda, faz até 29 graus durante o dia. E para começar a semana, são esperadas temperaturas na casa dos 30 graus na segunda-feira. 2 crimes que não tinham os números divulgados vão fazer parte das estatísticas da Secretaria de Segurança Pública a partir de setembro. São eles lesão corporal seguida de morte e estupro de vulnerável. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram quase 5.000 ocorrências de estupro no estado de São Paulo. Um caso de estupro por hora. Esse foi o registro oficial da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo entre janeiro e junho deste ano. Foram 4.736 ocorrências deste crime só no primeiro semestre de 2016. No mesmo período do ano passado, foram 4.532 notificações, um aumento neste ano de 204 casos. Desse total, não se sabe a idade das vítimas, muito menos quantas são crianças, adolescentes ou incapazes. Para especificar essas informações, o governo do estado de São Paulo vai incluir, a partir de setembro, o estupro de vulnerável no balanço mensal da Secretaria de Segurança Pública. A pena para o acusado de cometer este tipo de crime varia entre 8 e 30 anos. Essa medida é tardia, porque desde 88 a Constituição Federal prevê que crianças e adolescentes são prioridade absoluta e apenas agora o governo resolve divulgar os dados referentes a estupros de vulneráveis. Outro crime que até então não era contabilizado pelo governo estadual e também será incluso nos dados da secretaria é a lesão corporal seguida de morte, que prevê pena de 4 a 12 anos para o criminoso. Para o governo, a nova disponibilização dos 2 indicativos deve possibilitar maior qualidade de estudos com relação aos 2 crimes. No entanto, a dúvida que fica é quanto à transparência na divulgação desses números. Para o advogado especialista em direitos humanos, o trabalho da secretaria deveria ser acompanhado de perto. Deveria até criar um conselho específico para analisar esses dados da criminalidade. Um conselho vinculado à Secretaria de Segurança Pública, mas formado por entidades da sociedade civil e por especialistas na área de segurança pública. O ex-senador Ginhargello do PTB negou hoje em depoimento que tenha pedido propina aos empreiteiros investigados na Operação Lava Jato. Ele chorou durante o interrogatório feito pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba. O ex-senador está preso desde abril. Ele foi detido na 28ª fase da Lava Jato. Ele responde pelos crimes de corrupção passiva, concussão, lavagem de capitais, organização criminosa e obstrução à investigação. A força-tarefa da Lava Jato afirma que há indícios concretos de que ele solicitou vantagem indevida para evitar que empreiteiros fossem chamados para depor na CPMI da Petrobras. O dono da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, que é delator na Lava Jato, já afirmou que pagou 5 milhões de reais em forma de contribuição eleitoral para diversos partidos para que não fosse chamado à CPMI. Na versão de Ginhargello, houve pedido de doação eleitoral e não de vantagem indevida. Eu sempre apoiei a Lava Jato e continuo apoiando. Você é doido? Não sou, porque eu não sou desonesto. Eu não sou Desculpa, eu queria falar para o senhor isso. O governo da Bolívia prendeu mais de 100 mineiros suspeitos de envolvimento no assassinato do vice-ministro do Interior. O corpo de Rodolfo Illanes foi encontrado ontem na beira de uma rodovia entre as cidades de Oruro e La Paz. Mais cedo, ele tinha sido sequestrado por mineiros que tomaram as estradas desde segunda-feira.
O segurança de Ilhanes conseguiu fugir e foi socorrido. Os mineiros protestam pela libertação de 10 detidos sob acusação de ameaçar policiais e bens do Estado em confrontos ocorridos no começo do mês. Eles também querem negociar pessoalmente com o presidente Evo Morales reivindicações da categoria. Hoje, Morales expressou pesar pela morte do vice-ministro, pediu à justiça que puna os responsáveis e disse que os protestos são uma conspiração política contra o governo dele. Pelo menos 3 mineiros morreram desde o começo da semana, 20 policiais ficaram feridos e 2 continuam sequestrados. E você vai ver a seguir, começa a 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Ela reúne dezenas de autores populares, clássicos e até celebridades da internet. Tem oportunidade que você precisa ser muito rápido para aproveitar. Contagem regressiva Chevrolet. Só até domingo você encontra as últimas unidades de Onix e Prisma 2016 com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Onix, o carro mais vendido do Brasil a partir de R$ 36.990. Prisma com câmbio automático grátis e sem nada de juros. E ainda tem taxa zero para toda a linha 2016. Contagem regressiva Chevrolet. É só até domingo. Aproveite. Acolher o aluno, dar condições para ele aprender e envolver a família. Nisso eu acredito. O vereador Eliseu Gabriel, 40123. Sou doutora Patrícia Fernandes, candidata a vereadora e moro em Parelheiras. Vote legal, vote pelo social. Patrícia Fernandes, 40707. Chega de velha política em São Paulo. Eu sou o Caio, 40456. Siga nas redes Caio Miranda Oficial, 40456. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. A mobilidade é um tema fundamental para a cidade. Eu sou o autor da lei que cria o transporte hidroviário. Nós vamos transportar pessoas pela represa Billings e Guarapiranga, de barcos. Você vai sair do Veracruz até o Socorro em 15 minutos, ou do Grajaú até a Estação Autódromo em 20 minutos. Eu sou o vereador Ricardo Nunes, morador da Zona Sul, número 15115. Para São Paulo melhorar, vote na coligação PMDB-PSD. Vote 15. Zé Armando Vanucci comenta os bastidores da TV hoje. Todo seu. Eu sou filha de um industrial, mas eu sempre tive que batalhar para conquistar o que eu queria. Eu dei um passo depois do outro e tive a honra de ser prefeita da cidade onde eu nasci. E quando eu encontro hoje gente que estudou nos céus e que venceu na vida, eu sinto que valeu a pena. Quando eu penso no bilhete único e na renda mínima, também. Eu tenho orgulho dos meus acertos e a certeza de que eu aprendi com os meus erros. Eu espero que você sempre lembre dos meus acertos, mas eu peço desculpas, que me desculpem pelos tropeços. Hoje eu quero ser prefeita de São Paulo porque eu sei que eu mudei e porque sei como é importante mudar São Paulo. Eu sou a Marta. Eu erro, eu acerto, como qualquer pessoa. Mas quando eu erro, eu tenho, sim, coragem para mudar. A eleição municipal deste ano, marcada para o dia 2 de outubro, terá campanhas mais enxutas. Com as novas regras que proíbem santinhos, distribuição de brindes ou showmícios, muitos candidatos ainda são desconhecidos de boa parte da população. Além disso, em alguns municípios da região metropolitana, como Osasco e Guarulhos, por exemplo, os moradores não conseguem assistir aos candidatos na TV. No horário eleitoral, quem vive nessas cidades só vê os programas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, 9 candidatos disputam a Prefeitura e 1.118 tentam uma vaga na Câmara dos Vereadores. E com pouco mais de 30 dias para as eleições, muitos não sabem quem são os candidatos. Você sabe quantos candidatos a prefeito tem aqui na cidade?
Não. Eu não faço ideia, não. Algum nome conhecido? Ninguém? Não. Ainda não. Não tô a par ainda. A campanha também está demorando a embalar. E será diferente este ano. Nada de cavaletes e bonecos de candidatos, que agora são proibidos. Antes, as cidades ficavam assim, você se lembra? Era até difícil transitar pelas calçadas. Milene trabalha para uma candidata. Tenta convencer os eleitores no corpo a corpo, mas vem encontrando dificuldades. As pessoas estão particularmente mais atenciosas, elas querem ouvir proposta, querem ouvir muito sobre a idoneidade, o que o candidato realmente tem para oferecer para a cidade. Este aqui é um dos calçadões mais movimentados aqui de Osasco, na Grande São Paulo. Um centro comercial forte por onde circulam muitas pessoas todos os dias. Seria um ponto obrigatório na agenda de qualquer candidato. Mas nós estamos aqui há pelo menos 1 hora. E não vimos uma propaganda política sequer. Está um pouco mais fraca mesmo. No ano passado a gente via mais divulgação, tanto na rua quanto carros, né? Como é que você vai fazer para escolher o candidato? Pesquisar via internet, né? Mais fácil. Na cidade também são 9 candidatos a prefeito e 516 para vereador, que vão ter que suar para conquistar os eleitores. O tempo de campanha está menor. A propaganda política gratuita no rádio e na TV, que começou hoje, será veiculada por 35 dias, 10 a menos que nas outras eleições. E mesmo assim, em cidades como Osasco, os candidatos que aparecem na propaganda da TV são os da capital. Pela lei eleitoral, os candidatos da cidade poderiam solicitar um horário na TV, mas ninguém reivindicou. O pedido pode ser feito em cidades com mais de 200 mil habitantes. A lei ela determina que você teria que distribuir a quantidade de geradoras para a quantidade de municípios interessados. Então, cada uma delas faria aquele programa de determinada cidade. Então, um canal seria Osasco, outro seria Guarulhos, outro seria São Bernardo. Pelo jeito, a responsabilidade do eleitor será ainda maior na hora de decidir o futuro das cidades. Hoje nós temos a internet, todas as pessoas têm condições de entrar no site de um candidato, conhecer as propostas, né? Ver tudo o que ele está dizendo, se realmente aquilo passa credibilidade, se ele vai ser um bom representante. Isso é muito importante, que ele não deixe para a última hora e que ele investigue bastante o passado do candidato. E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as expectativas do PSOL nas eleições 2016. Entrevisto hoje o professor Carlos Gianazzi, que é deputado estadual já no 3º mandato, sempre eleito pelo PSOL. Muito obrigada por estar conosco. Bom, ontem o Supremo teve uma decisão importante para o seu partido, que tem candidatos bem posicionados em algumas grandes cidades. Em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Cuiabá, Belém. Então, a decisão de que o candidato pode participar de debates, desde que as emissoras convidem, independente dos parceiros, candidatos também, quererem ou não essa participação. O que é que efetivamente muda uma decisão como essa? Primeiro que essa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado é uma lei injusta que teve como meta central afetar o PSOL, porque o PSOL foi o principal partido que defendeu o impeachment do Cunha, a saída dele, fez as denúncias. E essa lei foi organizada por ele, foi articulada pelo Cunha para deixar o PSOL fora do debate político, fora da televisão e principalmente com a diminuição do tempo, né? E nós conseguimos reverter parcialmente, ainda não é o ideal. O que mudou é que os nossos candidatos podem ser convidados pelas emissoras e não haverá mais o veto dos outros candidatos, porque a lei era tão absurda que os outros candidatos poderiam vetar a participação, por exemplo, aqui da Erundina. A Erundina estava vetada, o Marcelo Freixo vetado no Rio de Janeiro, a Luciana Genro vetada em Porto Alegre, que estava em primeiro lugar, está em primeiro lugar, o deputado Raul Marcelo está em primeiro lugar em Sorocaba e eles ficavam à mercê dos outros candidatos. Então, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão importante vetando, né, esse aspecto da legislação, mas as nossas candidaturas continuam ainda reféns da vontade das emissoras, ainda não foi ainda o ideal.
Agora, uma outra indagação é a respeito de tempo. Nós acabamos de mostrar, dentre as mudanças da legislação eleitoral, Luísa Erundina, por exemplo, em São Paulo, está muito bem colocada nas pesquisas, em terceiro lugar, com 10%, que é uma largada representativa importante. Entretanto, ela tem 10 segundos de tempo nesse horário eleitoral em rádio e televisão. O que dá para ela fazer? Não dá para falar nada, porque em 10 segundos, né, não é possível debater nenhuma proposta. E como vocês vão contornar, digamos, essa desvantagem definida por lei? Olha, o pessoal está, na verdade, fazendo campanha de rua, fazendo campanha na internet, nós estamos buscando outros caminhos, outras alternativas. O pessoal é muito criativo nesse sentido. Então, nós estamos organizando a campanha de uma outra forma, totalmente diferente, mas, sobretudo, utilizando as redes sociais. O pessoal tem muita força, né? Tem um público que hoje acompanha as atividades da campanha da Erundina e dos outros candidatos através da internet e muita mobilização de rua junto com movimentos sociais, lutadores sociais que apoiam as nossas candidaturas. Bom, o PSOL está com vários candidatos em grandes cidades em boa posição, competitivos de verdade. A pergunta, vocês já estão de olho em 2018? Sempre estivemos, nós disputamos todas as eleições, né? Em 2006 nós lançamos a senadora Heloísa Helena, depois em 2010 nós lançamos o Plínio de Arruda Sampaio, em 2014 a Luciana Genro e com certeza teremos um candidato em 2018 à presidência da República, um candidato ou candidata, né, um candidato competitivo. Bom, estamos no segundo dia da fase final do julgamento do impeachment da presidente Dilma. O senhor é um parlamentar experiente, além do mais é professor. Como é que o senhor explicaria para os seus alunos o comportamento dos senadores, tanto os que são a favor como os que são contra o impeachment de Dilma, nesses primeiros momentos dessa fase final? Aquele bate-boca, adjetivação, baixaria mesmo. Como é que o senhor explicaria para os seus alunos o que está acontecendo no Senado, que é a chamada Câmara Alta do Congresso Nacional? Olha, primeiro eu faria um debate sobre a questão da crise de representatividade, que as pessoas não acreditam mais nos partidos políticos, nos sindicatos. Há uma crise de representatividade, um desencanto com o processo político no mundo e principalmente agora no Brasil. E houve um rebaixamento do debate político na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara Municipal, rebaixamento total que leva a esse tipo de situação, né? E o impeachment, essa discussão toda do impeachment, é a briga, na verdade, de duas facções políticas que nós estamos assistindo, né? O PT, que traiu os trabalhadores, né, com os governos Lula e principalmente o governo Dilma, e do outro lado você tem uma outra facção política, né, organizada pelo Temer, pelo presidente Temer, que Mas é o pessoal homem... vota a favor ou contra o processo de impeachment? Olha, nós não defendemos, nós somos críticos do governo Dilma, fomos do governo Lula. Mas lá na Câmara eu não me lembro, vocês votaram a favor ou contra? Votaram contra por uma questão ideológica, porque nós sabemos... Contra o impeachment? Contra o impeachment. Por que ideológica? Em que sentido? Porque nós somos contra o Temer. O Temer vem com um ajuste fiscal contra os trabalhadores. Então não é o impeachment propriamente em relação a Dilma. Vocês votaram contra o Temer, foi isso? É contra o ajuste fiscal, na verdade. A Dilma começou o ajuste fiscal contra os trabalhadores, fazendo a retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Ela apresentou o PLP 257. Mas não era isso que estava em questão. O que estava em questão é o impeachment da presidente da República. E não o ajuste fiscal. Sim, mas para nós, o pessoal, nós sabíamos que a Dilma estava traindo os trabalhadores e que depois dela viria algo pior, que seria o governo Temer, que é um homem que vem, um político que vem do submundo da política, um homem de negócios que não tem nenhum compromisso com a população. Então, o que era ruim com a Dilma, que era um governo péssimo... Então, vocês já são oposição no caso de aprovação do impeachment? Sem dúvida, sempre fomos, né? Porque o Temer representa algo pior do que a Dilma. A Dilma é péssima, nós nunca defendemos a Dilma, fomos críticos ao governo dela, ao governo do Lula, que traíram os trabalhadores, foram os traidores da classe operária, dos trabalhadores em geral. Mas o PT também vai ficar na oposição, vocês estarão juntos. Mas é a falsa oposição, eles fazem oposição porque eles têm um projeto de poder. Agora o pessoal não, o pessoal tem ideologia, tem programa,
é um partido idealista, é um partido que, na verdade, está articulado com os grandes movimentos sociais do Brasil. O PT perdeu o charme, perdeu a credibilidade como partido de oposição de esquerda programática. Ele perdeu totalmente a credibilidade. Bom, deputado, eu agradeço muito pela clareza com que o senhor expõe as suas ideias. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, boa noite. Viu? Muito obrigado. Gamberini. Nós voltamos a falar da sessão do impeachment no Senado. O professor Geraldo Prado continua a prestar depoimento. Faltam ainda 12 senadores para questioná-lo. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, quer ouvir ainda hoje o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que vai falar como testemunha de Dilma. A base do governo Temer quer pedir a dispensa do depoimento dele. E na segunda-feira, Dilma vai ao Senado se defender. Ela deve ser acompanhada do ex-presidente Lula e também de ex-ministros. A previsão inicial é de que a votação final do impeachment saia até a próxima quarta-feira. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Uma das desculpas para a relativa inércia do governo de Michel Temer é que o presidente ainda é interino. Assim que for confirmado no cargo, a coisa vai andar, diz o pessoal das desculpas governistas. O que quer dizer a coisa vai andar? Na economia, pelo menos, significa fazer força no Congresso para aprovar o limite para as despesas do governo, alguma reforma da Previdência e um plano de concessões, de passar para empresas privadas obras de infraestrutura, como estradas, por exemplo. Em parte, a desculpa é verdade, por motivos ruins. Se o governo defende ou adota mais medidas amargas, corria o risco de ter de compensar mais senadores para garantir de vez votos para o impeachment e, mais importante, para reunir uma bancada de bom tamanho no Congresso. Isto é, cresceria o custo da barganha. Agora, por que o custo da barganha vai cair de agora em diante? Não se sabe. Parte do Congresso está encrencando com as medidas impopulares, como é óbvio. No entanto, o problema não é apenas o Congresso. Primeiro exemplo, o plano de concessões e privatizações. Isto é, leiloar obras de estradas, portos e aeroportos, além de vender algumas estatais. Vamos para 4 meses de governo e pouca luz se viu a respeito. Segundo exemplo, é um plano para aumentar a eficiência do gasto do governo. Dinheiro novo não vai haver por uns bons anos. No mínimo, se aprovado o teto, o total da despesa vai parar de crescer. Mesmo assim, é preciso arrumar dinheiro para manter ou até aumentar gastos em saúde e investimento público em obras. Para tanto, é preciso fazer mais com menos em todas as outras áreas. Até agora, a gente não sabe de um plano de aumento de eficiência do governo. Terceiro exemplo, nem só de economia vive um governo. Qual o plano de Temer para a saúde, por exemplo? Até agora, o único plano, e nos bastidores, é demitir o atual ministro da Saúde, desmoralizado por dizer tantos disparates em público, entre outros motivos. A crise da saúde, no entanto, vai ser o maior problema da administração pública nos próximos anos. Daqui a uma semana, Temer será presidente de fato, provavelmente, e não terá mais desculpas. Vai tomar medidas da economia e mostrar a que veio em outras áreas? Boa noite. Começou hoje a 24ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. São 280 expositores que levam clássicos aos best-sellers. Desta vez, o evento tem uma aposta diferente: as celebridades da internet. Esse frisson todo é por alguém que tem mais de 1 milhão de seguidores na internet. Priscila Alcântara é uma youtuber, cantora, apresentadora e agora, aos 20 anos, autora do primeiro livro. Eu pego experiências pessoais, pego temas que eu acho importante e falo um pouco menos de mim e um pouco mais das coisas que eu acho que os jovens deveriam ouvir de um jeito que ajude eles, talvez, numa identificação aí com uma coisa que eu vivi e o que eles vivem hoje. Atrair os jovens continua sendo um dos objetivos da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O espaço infantil presta homenagens ao mestre dos quadrinhos, Maurício de Souza, com direito ao próprio, e ainda Mônica e Cebolinha, despertando fascínio em crianças e adultos. Como é que é a Mônica? E o que ela faz? Ela joga o coelho no Cebolinha e no Cascão. Em 2011, segundo o Ibope, o brasileiro lia 4 livros por ano. Hoje a média subiu para quase 5, mas ainda está abaixo da média de muitos países. É um mundo mágico, né? Que toda criança precisa participar, porque com certeza será um melhor cidadão, vai ter mais consciência, né, do mundo. Eu ainda não sei ler, mas eu tô aprendendo. Minha tia comprou um livro pra mim, do Pokémon, e daí pra mim aprender a ler e escrever.
A Bienal quer provar que mergulhar no fantástico mundo das palavras nem sempre custa caro. Que tal R$ 5 por uma obra? Às vezes você pega alguns títulos aqui, você não encontra com esses preços promocionais, né? E a opção está bastante sortida a feira, né? Cada um costuma reagir de um jeito diferente durante uma leitura, principalmente de um bom livro. Mas aqui a gente descobriu um espaço cuja missão é medir a emoção das pessoas. É o poemômetro, uma espécie de consultório onde a pessoa entra, se senta e ouve um poema de até 3 minutos. Ao mesmo tempo, o equipamento mede os batimentos cardíacos de quem ouve a história. Eu lembrei muito de meu filho, que tem 4 anos que morreu, e ele gostava muito de poesia para mim. Emoção é o que também não falta no estande nordestino. Trabalhar como gigante e ganhar como menino. Tem o colorido vibrante das xilogravuras do seu estênio. Cearense que há mais de 40 anos se debruça sobre esses desenhos típicos da literatura de cordel. É a cultura latente. Meu Deus do céu, eu fico assim, feliz de ver, principalmente a meninada. Eu estou vendo muita criança e isso é, sabe, muito positivo. Hoje, essa abertura que nós mostramos foi só para convidados. Para o público em geral, o evento vai ser aberto amanhã. A Bienal do Livro acontece no pavilhão de exposições do AMB e vai até o dia 4 de setembro. Os ingressos custam R$ 20. Durante a semana, a Bienal funciona entre 9 da manhã e 10 da noite. Nos fins de semana, entre as 10 da manhã e 10 da noite. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Estamos em plena temporada cultural. E a cidade pulsa com ótimas ofertas na música e nas artes. Amanhã estreia no Novo Teatro Santander mais uma montagem de My Fair Lady, um dos maiores musicais de todos os tempos. Nosso premiado barítono Paulo Zotti vive o professor Higgins, que se propõe transformar em dama a vendedora de flores Eliza Doolittle, interpretada por Daniele Nastri, escolhida entre 600 candidatas. A direção é de Jorge Tacla, um especialista neste e em outros musicais. A produção é de um esmero incrível. O maior dos nossos pianistas, Nelson Freire, se apresenta pelo Mozarteum dias 30 e 31 na Sala São Paulo. Em concerto solo, ele traz 2 vastos programas com obras de Bach, Mozart, Brahms, Beethoven, Chopin, Scriabin e Shostakovich. Sempre imperdível. Outro craque que chega é Antônio Nóbrega. Ele estreia hoje no Teatro Paulo Altran, do Sesc Pinheiros, o espetáculo Semba, dentro do projeto Do Semba ao Samba, que festeja o centenário do samba. Ele revisita a nossa música desde os primeiros batuques até os clássicos de Noel Rosa, Cartola, Adoniran, Ismael Silva e Chico Buarque, como só ele sabe fazer. Nas artes, destaque para a mostra de Alexander Calder, o grande escultor americano famoso por seus móveis, que influenciou demais nossos artistas concretistas. A exposição, que começa dia 31 no Itaú Cultural, traz 32 obras de Calder, 11 delas pertencentes à Fundação Calder e as demais garimpadas em coleções públicas e privadas brasileiras. O curador Luiz Camilo Osório escolheu ainda 28 obras de 14 artistas brasileiros influenciados por ele. E a lista vai de Lígia Clark a Ernesto Neto. A arte de Luiz Saciloto é tema da mostra que o Instituto de Arte Contemporânea abre no dia 31. São obras sobre papel, projetos de estudos e pinturas que agora fazem parte do arquivo do IAC. E a 10ª edição da SP Arte Foto segue até domingo, reunindo 32 galerias no Shopping JK Iguatemi. Boa noite. E você vai ver a seguir, o Palmeiras completa hoje 102 anos de história. Uma festa no clube reuniu craques do passado. Muito antes de pedalar, muito antes de entrar nas quadras, muito antes de qualquer prova, eles já são vitoriosos. E agora vou mostrar do que são capazes no esporte.
Aqui no SED São Paulo, a gente investe no esporte para todo mundo acreditar mais em si mesmo e ter mais oportunidade na vida. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. Eu assisto Gazeta Esportiva de segunda a sexta, às 6 da tarde. Eu me preparei muito para poder estar hoje na sua frente. Para poder compartilhar com você as coisas que eu penso, acredito e valorizo. Na minha vida, nada caiu do céu. Tudo que eu consegui foi com muita dedicação, perseverança e trabalho. Hoje, eu me sinto preparado para encarar o maior desafio de toda a minha vida. Transformar a sua vida. E a sua e a sua também. São Paulo precisa e pode ser melhor. Isso é possível. Estou pronto para fazer a minha parte. Eu sou o João Dória, jornalista, empresário e candidato a prefeito de São Paulo, a nossa cidade. Bom te ver no Mulheres, de segunda a sexta, às 2 da tarde. Gente, pela criação de centros diagnósticos nas estações de metrô e pelo atendimento na saúde, com marcações de consultas pelo telefone ou internet. Bia Botelho é saúde. Bia Botelho é 45007. Aprendi com meu avô, Franco Montoro, o valor da participação. Quero ser vereador para você poder participar. Quero um novo olhar para São Paulo. Léo Coutinho, 45450. Confira os lances da rodada e a disputa ponto a ponto pela liderança no Brasileirão. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Suprema Corte da França suspende a proibição do burkini na cidade de Villeneuve-Loubet, na Riviera. A decisão do Conselho de Estado, que é a Corte Suprema da França, é provisória. O sistema legal francês permite que uma decisão temporária seja proferida, enquanto o Conselho analisa o caso com calma. Recentemente, cerca de 30 cidades francesas proibiram o uso do burkini, a roupa de banho usada por mulheres muçulmanas, sob pena de multa. Na França, o traje é associado ao Islã radical e à submissão da mulher. Na decisão de hoje, a Suprema Corte justificou que o decreto que proibiu o burkini fere as liberdades de ir e vir, de crença e a liberdade individual, e que os temores provocados pelos recentes atentados terroristas não bastam para justificar legalmente a proibição. Prefeitos de várias cidades que instituíram decretos semelhantes já disseram que não vão voltar atrás. E na Inglaterra, logo depois do anúncio do fim da proibição do uso do burkini, houve uma comemoração em frente à Embaixada da França. O repórter Rosa Linas acompanhou. Em Londres, dezenas de pessoas convocaram uma celebração em frente à Embaixada Francesa para comemorar a decisão. O traje foi considerado por autoridades locais um símbolo de extremismo religioso e desrespeito ao secularismo do país. Mas hoje à tarde, a Corte Francesa suspendeu o decreto, alegando que ele desrespeita liberdades fundamentais ao cidadão. A censura é por causa de um decreto que proibia o uso do burkini em mais de 20 cidades francesas. Essas imagens são da década de 20, nos Estados Unidos. Com a ajuda de uma régua, os trajes de banho das mulheres eram rigorosamente avaliados pela polícia. O maior era medido e, se estivesse mais curto do que o permitido pela censura da época, o ato era considerado indecente e a mulher retirada da praia. Quase um século depois, imagens de policiais armados numa praia na França, na última terça-feira, provocaram indignação no mundo inteiro. Iman diz que o que está por trás é um problema maior que a questão da suspensão do veto. As pessoas pensam que podem dizer aos outros o que vestir, como agir e pensar, e que é preciso de uma ação mais ampla da sociedade.
E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Palmeiras completa hoje 102 anos de história. Dia de festa dos palestrinos, hein, Celso? Que já começou ontem, diga-se de passagem. E nada como comemorar o aniversário em boa fase. Vivendo um ótimo momento dentro e fora de campo, o clube reuniu os ídolos numa festa em São Paulo para comemorar a data festiva. O Palmeiras completa hoje 102 anos de idade, mas a festa começou na noite de quinta. Entre os homenageados estavam os ídolos campeões paulistas de 1996. Era um time realmente que, pena que durou pouco, né, esse time, né? Esse time durou uma competição, né? A gente sabia, não adivinhava o placar, mas sabia que ia vencer. Num país como o nosso, né? Que ninguém lembra de ninguém. Você ser lembrado é uma alegria muito grande, poxa. Pô, tô muito feliz de estar aqui. Um período maravilhoso, né? Um período que marcou a história e vai ficar marcado pro resto da vida e pro resto da história do Palmeiras também. Isso vai ficar marcado aí para toda a vida. Estiveram presentes também na festa craques como César Sampaio e Evair, bicampeões brasileiros em 93 e 94 pelo Palmeiras. Mas de lá para cá, o Verdão nunca mais ganhou o Campeonato Nacional. 22 anos depois, no entanto, lidera o Campeonato Brasileiro. E os craques de 2 décadas atrás deram conselhos para a equipe atual não perder o ritmo e não correr o risco de perder a chance de ser campeã. Falta aproveitar as oportunidades, né? Empatar dentro de casa, às vezes alguma derrota dentro de casa, né? Perder esse tipo de ponto, coisas que eles sabem muito bem. Está acreditando no título do Brasileirão? Eu sou um otimista sempre acredito, sempre eu acho que o Palmeiras em campo tem que buscar os 3 pontos. Eu acho que é manter o foco, muito respeito a todos os adversários, sem exceção, para tentar chegar no final do ano e atingir mais um título brasileiro. E é esse Palmeiras que joga contra o Fluminense no domingo em Brasília. E joga para manter ou talvez ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão, né, O Celso? jogo será no Mané Garrincha, na capital federal, porque os estádios do Rio estão ainda à disposição do Comitê Olímpico Internacional para as Paralimpíadas. A rodada será aberta amanhã, com o Corinthians atuando em Campinas, diante da Ponte Preta. Se vencer, o time encosta no líder Palmeiras. Dia de cara nova no timão e apresentação. O volante Jean, de 21 anos, foi contratado junto ao Paraná Clube. Ele tem passagem pelo Estudiantes da Argentina e chega para o lugar de Bruno Henrique. Hoje eu me espelho muito em jogadores que também passaram por aqui, como o Ralf. Então é um espelho para mim hoje, até por ser da minha posição, da minha característica. Jean ainda aguarda o nome no bid para fazer a sua estreia. Contra a Ponte, neste sábado, escolhido pelo técnico Cristóvão para a posição será Christian. No ataque, Romero vai para o banco e Marlone, destaque contra o Vitória, será a outra novidade. Eu gostei da fluidez do nosso jogo e é isso que eu quero, é isso que eu espero. E são jogadores, o Marlone que entrou muito bem no jogo e o Christian é um jogador experiente, já está no clube, conhece. Assim, o Corinthians deverá ter Cássio no gol, Fagner, Iago, Balbuena e Wendel, Christian, Marquinhos, Gabriel, Elias, Rodriguinho e Marlone e no ataque Guilherme como falso centroavante. Mesmo com a vitória na última partida, Cristóvão continua criticado por parte da torcida. Ele sabe de toda a pressão no Parque São Jorge, mas em tom de brincadeira prevê uma data para ganhar um pouco mais de tranquilidade. Dia 5 de dezembro, qualquer coisa assim. Até lá é assim, a pressão o tempo todo, sem problema, vamos seguindo. Pô, e o Santos? O Santos joga com o Figueirense para voltar ao G4, hoje não está mais, né? E o São Paulo para tentar fugir da crise. Está mais perto do rebaixamento do que da zona de classificação, encara o Curitiba na rodada. São os 4 grandes de São Paulo brigando aí nesse final de semana. Obrigado, Celso. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, bom fim de semana para você também. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana e até segunda.